Então vamos lá, 7 anos. Aí quando você se percebeu assim, tá, agora o comando, eu sou o capitão aqui desse barco. E eu quero prosperar cada vez mais. Como você falou aí no começo, o mercado da educação, ele foi mudando nos anos 2000, né? A gente viu aí uma massificação dos ensinos, das instituições educacionais, né? As faculdades, por aí. E aí eu queria entender, quando você se tornou esse capitão, você fez uma análise do que é que você gostaria para a Faculdade Exuda, o que é que tu conseguiu colocar em prática, o que é que você ainda tem vontade de colocar em prática, quais foram os maiores desafios que você percebeu para a gente poder pontuar aos poucos essa questão do tripé educacional que você gosta muito de exaltar. Veja, eu sempre tive um sonho de se tornar uma faculdade de referência. Eu entendo que hoje não é tão simples assim, porque, por exemplo, eu digo isso triste, às vezes, na qualidade da educação. Se a gente sabe que se a gente aperta muito o aluno, por exemplo, o aluno se transfere. Então, isso é uma coisa paulatinamente. A gente, aos poucos, tem que mostrar a importância do que é estudar. E, claro, eu acho que passar para ter uma faculdade que a gente pensa nisso, modelo passa para entregar qualidade, entre outras coisas. Então, a gente sabe que existe um caminho a percorrer. Eu lá, quando eu tinha 28 anos, às vezes, né, aquele dilema de pai e filho, né, meu pai como diretor-geral, eu como diretor administrativo, existia muito dilema. Eu acreditava em algumas coisas que ele não acreditava e vice-versa. E aí eu abri um colégio. Na época, a gente tem um colégio lá em Piedade, chamado Colégio Estudo Class. Sou eu, minha mulher e outro sócio. E naquele colégio eu fui fazer meu primeiro experimento de ter um colégio modelo. E, de fato, o colégio lá é um colégio, lá naquela época eu já tinha lojinha. A lojinha que a gente colocou aqui agora já existia lá no colégio há 12, 13 anos atrás. Para quem ainda não conhece a lojinha, ou que está assistindo a gente, que ainda não teve a oportunidade de vir na Exuda, a lojinha, ela vende blusas... É uma lojinha que a ideia a gente está aperfeiçoando, é vender todo tipo de produto com a marquinha da gente. Marquinha não, com a marca, né? Com a marca da gente, a gente pensa... são produtos com os preços subsidiados, tanto a lojinha como aquela parte do salão, tudinho, a gente faz questão. A parte do cafezinho, a gente não cobra aluguel, energia, não cobra nada. Por quê? Porque eu quero entregar ao meu aluno preços bem acessíveis. Então, por quê? Porque, claro, que é interessante, ele está me prestigiando usando a minha marca e automaticamente ele tem acesso a coisas de qualidade a baixo preço e custo. Tem sandália, tem caneta, tem camisa, enfim. Mas isso, na verdade, é o que a gente vê. Eu morei fora, inclusive com seu marido, uma época nos Estados Unidos lá, e a gente via muito nessas faculdades de primeiro mundo. A gente estudou na Geórgia lá, e a gente viu a faculdade da Geórgia, a UGA, eles já tinham isso. É de Campbell ou não? Não. Essa é outra, então, que ele fez. Essa é outra. A UGA lá, a gente via que tinha bonequinho com a marca da instituição, aí tinha camisa. É porque a gente vê muito lá fora o pessoal veste literalmente a camisa e fala assim, essa aqui é a minha universidade, é a minha faculdade. Exato. Então essa foi uma das coisas que você percebeu quando iniciou aqui, falou assim, eu quero então que o meu aluno se sinta pertencente, tenha orgulho de estudar na Exuda. Como eu disse, eu comecei lá, meu primeiro teste foi no colégio. Porque o colégio é um colégio para 100 alunos, continua de pé até hoje. Na pandemia nós saímos de 94 alunos para 27. Mas a gente já tem um know-howzinho aí, enfim, conseguimos passar. Hoje a escola voltou, está com 70 e pouco, uma escola para no máximo 100. Mas no colégio foi a primeira grande experiência de a gente implementar uma educação modelo. Lá realmente uma escola muito conceituada em termos de a entrega de qualidade da educação. A escola, como eu disse, é uma escola pequena. E aí deu certo esse teste, tanto é que está até hoje, já temos 12 anos aberto. Eu digo, eu quero levar isso para a Exuda. Só claro, o doutor Wilson tem um modo de pensar em algumas coisas. Talvez algumas coisas que para mim fazia sentido, para ele não, enfim. Então eu fiquei com isso engasgado até o dia que ele já está, né? O doutor Wilson está com 81 anos, então lá com seus 75 ele resolveu se aposentar, né? E aí tudo bem, foi quando eu assumi. Passou o bastão. Passou o bastão. Eu já tinha, hoje, assim, essa espinha dorsal, que sou eu, é a Cláudia, minha irmã, né? E o João, que está aqui com a gente. É uma espinha dorsal que já vem sendo trabalhada. Aí eu acho que Cláudia já está há uns 20 anos, João já está com a gente há 10 ou 12. E aí essa espinha dorsal foi se formando e a gente foi agregando pessoas e começou a sair as novidades, né? Cursos novos.
né? Que a gente eu acho que até uns 15 anos atrás, a gente só tinha 5 cursos, né? Administração, contábeis, economia, psicologia e arquitetura. E aí, Cláudia, com o João, fizeram um trabalho magnífico e começaram a abrir cursos. Aí se abriu design de interiores, se abriu direito, se abriu a área de tecnologia, a área de saúde, enfim. E aí a coisa foi tomando uma forma. No meio que eu assumi em outubro de 2018. Quando a gente começou a arrumar a casa do jeito que eu penso que faz sentido, em 2020 veio a pandemia. Qual é o jeito que você pensa que faz sentido? Tem a ver com esse tripé educacional que você... Veja, às vezes... o que eu acho é que hoje em dia eu defendo muito disso. A gente tem um tripé educacional hoje. Eu penso que hoje o tripé é qualidade, preço e experiência. Qualidade eu acho que a gente sempre teve, mas a gente... essa semana eu tive uma reunião até com o João sobre isso. Porque a gente é que nem um pato, a gente bota o ovo e não grita. Porque a gente tem tanta coisa boa, a gente recebeu o MEC agora de ADS, que está encerrando hoje, e às vezes faltou material para usar das coisas boas que a gente faz, como cursos pelo GE e tal, a gente está desenvolvendo um sistema, vai começar a desenvolver um sistema para pegar esse material. Então, veja, a Exuda sempre entregou qualidade. Eu acho que desde sempre, claro, algum momento ou outro que você se perde no caminho, como diz a história, mas a qualidade sempre foi o norte para a gente. E acabou que hoje a gente consegue botar o ovo e gritar, a gente só tem que botar ele no papel. A gente está sentindo falta disso, de ter registro fotográfico, de filme, no papel. Mas hoje eu acho que já circula muito. Então esse lance de qualidade eu acho que sempre existiu, apesar que sempre se pode melhorar, né? Inclusive... Quando você fala qualidade, é a qualidade na educação, nos professores, é isso? Veja, é a qualidade do tipo de aula que você entrega, né? Quem você contrata. A gente é, de certa forma, rigoroso. Eu costumo dizer, eu estou diretor desde os 30 anos. Então, tem um amigo meu que estudava aqui e vinha falar, eu estou lascado aí, numa falta, uma coisa de bicho, isso aí tu não fala comigo. Por quê? Porque eu sou o primeiro a dizer que aluno tem que reprovar por falta. O professor, hoje, a gente sabe que com os tempos atuais, a flexibilidade é maior do que antigamente, mas tem que reprovar por falta. O cara tem que frequentar a faculdade se quiser ter algum conteúdo. A educação é cíclica. Daqui a um tempo... Hoje em dia, talvez não, mas daqui a um tempo, a entrevista, talvez sim, hoje em dia já, vai ser de verdade. Por quê? Porque o diploma todo mundo vai ter diploma. Hoje a coisa mais fácil do mundo é você ter um diploma. Antigamente, você chegava com um diploma, o cara é formado. Hoje em dia só não é formado quem não quer. Tem AD, independente de ser bom ou ruim, enfim, é um caminho mais curto para você ter um diploma. Então, a gente sempre achou isso, que a educação sempre vai ter seu espaço. Quem aprender, quem estudar, sempre é mais fácil. Ou você fica rico, ou você nasce rico, ou casa com uma mulher rica, né? Ou estuda. As 3 opções. Quem não nasceu rico, lascou. Quem casar com uma mulher rica ainda está em tempo. Eu mais não, que estou 15 anos, já estou com a minha lascadinha mesmo, ela. Então, o jeito é estudar e trabalhar. E aí, quando a gente fala em qualidade de ensino, é isso. São detalhes, é você saber contratar os professores, saber... Que só tem mestre e doutores aqui, que inclusive vale a pena... tem muito mestre e doutor, a gente tem bons especialistas, inclusive, também. Mas veja, às vezes nem você tem um bom doutor, às vezes, que não sabe passar. Porque o mais importante de tudo é você saber passar. A didática, no caso. Não adianta. Se você não passa, você pode saber tudo, guarda para si. Então, acima de tudo, a gente pensa, são professores que têm entrega. A gente tem um bom relacionamento com o professor. Tanto é que nos altos e baixos, eles sempre estiveram com a gente. E cada vez a gente quer isso mais. Por quê? Porque se a gente sabe da boa vontade, depende do quanto é motivado o professor está para passar o assunto. Então a gente observa muito isso. Pessoal, vocês estão aqui. CPA, por exemplo, respondam, isso é importante. O que é CPA? CPA é a comissão própria de avaliação que vocês têm durante um período para avaliar professor, avaliar estrutura física e tudo isso é importantíssimo, porque é o feedback da gente. A gente daqui da direção, às vezes, porque o que acontece às vezes? Às vezes você tem uma turminha de aluno que não gosta de tal professor, simplesmente porque ele deu uma nota baixa alguma coisa, e vem reclamar direto à direção. E a gente só escuta uma parte da história. Então, quando a gente faz uma CPA, por exemplo, todo o alunado, porque aquele professor não só tem essa disciplina. Aí vai cair numa disciplina que tem uma boa parte do aluno que não absorveu e começa a falar mal do professor, dizendo que ele ensina mal. E eu tenho excelentes professores, às vezes, que uma turma não gosta dele. E aí isso vai para a direção, através da ouvidoria. Ou seja, vocês escutam os alunos. A gente escuta os alunos, é isso que certamente. Então,
O momento de escutar todos os alunos e a gente conseguir balizar direito é através de uma CPA, por exemplo, que é importantíssimo. E a gente olha para isso. Eu acho que a qualidade do ensino, lhe respondendo, é estar junto de professor, é mostrar a importância que a gente tem em passar conteúdo, é escutar aluno. Veja, eu acho que talvez seja a única faculdade aqui, que é a direção hoje, né? Eu sou diretor-geral, Cláudio é diretor administrativa, João é diretor hoje de ensino, pesquisa e extensão. É a única faculdade que vocês vão encontrar a gente lesando no pátio. Quem já passou por mim, eu estou lá conversando, o Cláudia mesmo é muito emotiva, é muito vibrante, então ela sempre está, perturba com um, perturba com o outro, chega junto. Então isso é muito importante, porque é um canal direto que vocês têm. Eu acho muito difícil ir à faculdade e ver a diretoria passeando como a gente passeia. E de boa, e você veja, isso é uma coisa tão natural que ninguém incomoda a gente. É raro as pessoas que vêm conversar comigo para dizer, olha, eu queria dizer alguma coisa e tal. É raro, por quê? Porque a ouvidoria funciona, a gente tem o curso, a gente é muito vigilante com os coordenadores, dele estar desse apoio, dele chegar, um dia desse eu tiver reunião, vocês têm que entrar em sala de aula. É importante esse contato, a Exuda de fato tem esse diferencial. Isso é qualidade. Certo, então essa é uma parte do tripé educacional que você acredita, essa qualidade educacional, toda essa qualidade, né? E quais seriam os outros dois pés? Outro é preço. A Exuda tem uma fama de careira, eu não achava que nem era muito, mas às vezes a gente estava tem essa fama, é? Tinha. E a gente entendeu que a gente tem que observar isso. Tanto é que eu tive nos 2 últimos semestres, eu abaixei um pouco meu preço no final do dia, a gente abaixou. Mas não sem perder a qualidade? Sem perder a qualidade. A gente tem que fazer o milagre. A gente corta daqui, corta dali. E veja, mas aí o que acontece? É a história do Brasil, que às vezes as pessoas pensam que cobrar imposto resulta em receita, e não é assim. Acabou que a gente abaixou o preço da faculdade e aumentou a receita. Né? A gente está investindo muito. Porque mais gente entrou também? Mais gente entrou. Hoje a gente tem Faculdade Exuda, entre graduação, pós-graduação e a parceria que ela tem com a Unopar, né? Em Palmares, em São José, a Exuda tem 5.500 alunos. Beleza, então vamos lá. O primeiro tripé foi a qualidade, o segundo o preço e o terceiro? Aí o mais gostoso da história, que eu gosto muito dessa ideia, porque é a experiência. A gente entendeu que antigamente, quando o aluno chegava aqui mais cedo, ele ia para a biblioteca para estudar, entendeu? Ele, de repente, ficava... Turma de alunos, existe esse aluno ainda. Mas hoje existe também aquele aluno que vem direto do trabalho, que, sei lá, jovem, eles têm essa vontade de estar na rua. Juventude é tudo, né? Então, às vezes, quer encontrar os amigos, mas não quer estudar, quer um espaço para jogar. Enfim, a gente pensou nisso tudo. Então, a gente resolveu trazer o aluno para a gente, criando o que eu chamo de experiência, criando o pertencimento. Então aí a gente começou devagarzinho e nessa brincadeira a gente criou o espaço sensorial. Vamos detalhar? Bora. Temos tempo. Então vamos embora. Sabe por quê que eu quero detalhar esse quando você fala nessa experiência, nessa questão de pertencimento? Porque eu sou novata aqui. Eu cheguei aqui em setembro do ano passado com o ExudaCast e você veio com essa proposta da gente trazer e fazer o ExudaCast, que era, você foi bem claro assim, eu quero um programa que seja jovem, moderno, que traga autoridade para os nossos, autoridade digital, né, para os nossos professores, para a gente estar essa questão de pertencimento. E, principalmente, você sempre tocou muito no assunto de ter plateia. Exato. Justamente para o pessoal ter essa experiência de, tipo, não é sempre, mas uma vez ou outra pessoa vir para um podcast, a gente às vezes vê tanto um podcast, mas nunca participou de um, não sabe como é que funciona. Então, é uma experiência que você trouxe no ano passado. Mas quando eu cheguei aqui, eu tive a sensação que era uma faculdade extremamente acolhedora. E me abriu os olhos, primeiro, aí eu quero que você me diga se faz parte dessa experiência que você está pontuando. Quando você chega e tem aqueles, como é que eu falo? Não é sofá. Esses lugares que você pode deitar no meio do pátio, é aconchegante. Aí tem aquelas cadeirinhas bonitinhas nas árvores, que eu vejo o pessoal se balançando. Achei uma delícia. Final do ano, reformou ainda as cantinas. Então, com ainda mais bonitas as cantinas assim, com a estética, além do serviço bom, a estética bacana. Exato. Aí, quando você passa para ver aqui no Teatro Algibeira,
tem uma sala de jogos gigante, que de vez em quando eu vejo o Gabriel aqui das redes sociais jogando ping-pong. Já viu? Já. Eu quero saber se ele é bom ou se ele é ruim. É ruim, é? Ruim. Aí eu vejo o pessoal jogando ping-pong. Outro dia um dominózinho ali. A biblioteca, quando eu fui, também tinha uma rede, se eu não me engano. É a sala dos professores. A sala dos professores. É. Isso tudo faz parte da experiência, é isso? É isso. Você vem para a aula, mas o podcast é uma coisa importantíssima, eu acho. A gente estava conversando com o pessoal antes de entrar no ar e alguns não conheciam. Veja, isso aí foi idealizado porque principalmente a gente sabe que, principalmente para o egresso, aqueles alunos que estão nos últimos semestres, às vezes, a gente sabe que tem a desculpa seguinte, por exemplo, o aluno mais jovem, enquanto eu estiver estudando, eu estou liberado de pagar alguma coisa em casa. Né? Mas quando eu vou me formar, naturalmente já cai o peso de você ter que, daqui a pouco, ajudar em casa. Você tem que trabalhar, meu filho, você não está mais estudando. E aí, a gente sabe disso, a gente fica muito ansioso quando está nos últimos 2 períodos. Eu fiz questão de trazer gente, como eu falei de mim mesmo, é a história de que eu era meio relapso até tal idade. E veja, as coisas acontecem, tudo tem seu tempo. Claro que a gente não vai ficar lesando esperando o tempo chegar. Tem uma hora que a ficha tem que cair. Então, quando a gente traz pessoas, nós trouxemos pessoas de diversos segmentos que tem a ver com os cursos da gente, é para mostrar que no final do dia a gente inaugurou o podcast aqui com o Humberto Zirpoli, que é um arquiteto conhecido, aqui, muito conhecido de Recife, talvez o mais conhecido de Recife, e ele é cria da casa, se formou aqui. Então, quando a gente trouxe Humberto, trouxe Elcio também, que é da parte, hoje em dia ele é colunista da CBN, é um cara super conceituado. Quando eu estudou comigo também lá fora, mas hoje em dia foi-se embora. Hoje em dia ele é doutor, já repito, coluna na CBN e tal. Então, quando a gente traz esse pessoal aqui para o podcast, é para mostrar a vocês que tudo tem seu caminho. Então, às vezes você está desesperado, Humberto Zirpoli ou Écio, não começou do final, começou do começo. Então, mostrar que às vezes você está no seu curso, está inseguro porque está se formando, mas você escuta uma palavra, escuta um podcast. A gente idealizou naquela época. Os 30 primeiros minutos ele tem que falar um pouco da vida dele. Os outros 30 minutos falar do tema, tecnicamente falando, e o último a gente abre para a plateia. Você me enrolou um pouquinho para falar da sua vida hoje. Eu pulei, porque senão o pessoal corria. Aí eu resolvi pular um pouco essa parte. Mas veja, mas é isso aí, para o pessoal entender o seguinte, poxa, tem uma referência, Humberto Zirpoli, e não deixa de ser uma referência, o Écio, que começou do começo, inseguro, formou, não conseguiu de fato se locar no mercado. E aí, esse cara foi tudo isso e hoje é essa pessoa. Mas eu pegar a Luciana, é uma jornalista hoje conhecida, já trabalhou aqui e lá, mas a Luciana teve seus momentos lá atrás, enfim, de ter começado. Os perrengues da vida, né? Total. Então, quando a gente traz podcast, a gente procura vincular um curso, normalmente, uma área, e que ele conte também um pouco da vida dele para entender que tudo tem seu caminho. Então, quando a gente pensou no podcast, foi para isso. E claro, houve muito investimento aqui. Veja, e é como disse, a Exuda está se relocando no mercado. Eu acho que a gente mudou a marca lá com 50 anos, a marca é nova. E a gente está investindo pesado, né? A gente está se equilibrando, como diz, como todo o nível superior, né? Sofreu muito com a pandemia. Foi muito ruim. O que é que veio de bom e o que é que veio de ruim com a pandemia? Olha, eu acho que de ruim, fora as mortes, as coisas, sim, natural, né? Mas eu digo para a educação. A gente perdeu, de fato, o EAD chegou com muita força. A gente opta por não ter EAD por enquanto, porque a gente ainda é uma faculdade nesse aspecto muito... tradicional? Não só tradicional, porque eu acho que talvez hoje a gente não é tão mais tradicional. Hoje a gente está muito moderninho até demais às vezes. Mas eu digo que a gente é meio arregado das coisas que a gente acredita. Eu ainda não acredito, a gente conhece, até eu tenho uma parceria com o Nopar, né, antigo Nopar, que é só em EAD em Palmares. E assim, não é uma pegada que a gente quer. A gente acha que o contato, o dia a dia é importantíssimo para a educação. Eu ainda penso assim. Não e vale a pena até tocar, já que você está tocando nesse assunto, a gente vê que, por exemplo, grandes empresas como o Google, não estou falando de universidade, mas grandes empresas como a Amazon, Google, que antes estavam tendo muitos profissionais trabalhando em casa, fazendo homework, eles sentiram a necessidade de ter o presencial, porque é como se funcionasse, você estando ali do lado, o negócio, a engrenagem anda melhor. Então eu acho que tem um pouco desse pensamento ainda. Está voltando. Nesse ponto eu não acho que o presencial. Que é só tradição, não. Eu acho que é conceitual. Eu acho que o desenvolvimento presencial, a não ser com algumas profissões, né, específicas, mas eu ainda acredito que o corpo a corpo, o visual, eu acho que ainda é importante. O olho no olho, né? E não desmerecendo.